Palestras Nova Era 2021. Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos Superiores, através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. Palestra. Grandes vultos do Espiritismo. Dr. Bezerra de Menezes. Palestrante, Ângela Rosa. Olá, boa noite. A palestra de hoje vai ser Grandes Vultos do Espiritismo, biografia do Dr. Bezerra de Menezes. Então vamos lá. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, no ano de 1838, entrou para a escola pública da Vila do Frade, onde em 10 meses apenas preparou-se suficientemente até onde dava o saber do mestre que lhe dirigia a primeira fase de educação. Bem cedo revelou sua fulgurante inteligência, pois aos 11 anos de idade iniciava o curso de Humanidades e aos 13 anos conhecia tão bem o latim que ministrava a seus companheiros aulas dessa matéria, substituindo o professor da classe em seus impedimentos. Seu pai, o capitão das antigas milícias e tenente-coronel da Guarda Nacional, Antônio Bezerra de Menezes, era um homem severo, de honestidade a toda prova e de ilibado caráter. Tinha bens de fortuna em fazendas de criação. Com a política e por efeito do seu bom coração, que o levou a dar abonos de favor a parentes e amigos que o procuravam para explorar-lhe os sentimentos de caridade, comprometeu aquela fortuna. Percebendo, porém, que seus débitos igualavam seus haveres, procurou os credores e lhes propôs entregar tudo o que possuía, o que era suficiente para integralizar a dívida. Os credores, todos seus amigos, recusaram a proposta, dizendo-lhe que pagasse como e quando quisesse. O velho honrado insistiu, porém não conseguiu demover os credores sobre essa resolução. Por isso deliberou tornar-se mero administrador do que fora sua fortuna, não retirando dela senão o que fosse estritamente necessário para a manutenção da sua família, que assim passou da abastança às privações. Animado do firme propósito de orientar-se pelo caráter íntegro de seu pai, Bezerra de Menezes, com minguada quantia que seus parentes lhe deram, e animado do propósito de sobrepujar todos os óbices, partiu para o Rio de Janeiro, a fim de seguir a carreira que sua vocação lhe inspirava, a medicina. Em novembro de 1852, ingressou como praticante interno no Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, defendendo a tese Diagnóstico do Cancro. Nessa altura, abandonou o último patronímico
passando a assinar apenas Adolfo Bezerra de Menezes. A 27 de abril de 1857, candidatou-se ao quadro de membros titulares da Academia Imperial de Medicina, com a memória algumas considerações sobre o cancro encarado pelo lado do tratamento. O parecer foi lido pelo relator designado, acadêmico José Pereira Rego, a 11 de maio de 1857, tendo a eleição se efetuado a 18 de maio do mesmo ano e a posse a 1º de junho. Em 1858, candidatou-se a uma vaga de lente substituto da seção de cirurgia da Faculdade de Medicina, por intercessão do mestre Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, então cirurgião-mor do Exército. Bezerra de Menezes foi nomeado seu assistente no posto de cirurgião-tenente. Eleito vereador municipal pelo Partido Liberal em 1861, teve a sua eleição impugnada pelo chefe conservador Adoc Lobo, sob a alegação de ser médico militar. Objetivando servir o seu partido, que necessitava dele a fim de obter a maioria na Câmara, resolveu Bezerra de Menezes afastar-se do Exército. Em 1867 foi eleito deputado-geral, tendo ainda figurado em lista tríplice para uma cadeira no Senado. Quando político, levantou-se contra ele, a exemplo do que ocorre com todos os políticos honestos, uma torrente de injúrias que cobriu o seu nome de impropérios. Entretanto, a prova da pureza da sua alma deu-se quando, abandonando a vida pública, foi viver para os pobres, repartindo com os necessitados o pouco que possuía. Corria sempre ao casebre do pobre, onde houvesse um mal a combater, levando ao aflito o conforto de sua palavra de bondade, o recurso da ciência de médico e o auxílio da sua bolsa minguada e generosa. Retornando à política, foi eleito vereador em 1876, exercendo o mandato até 1880. Foi ainda presidente da Câmara e deputado-geral pela província do Rio de Janeiro no ano de 1880. O Dr. Carlos Travassos havia empreendido a primeira tradução das obras de Allan Kardec e levar a bom termo a versão portuguesa de O Livro dos Espíritos. Logo que esse livro saiu do prelo, levou um exemplar ao deputado Bezerra de Menezes, entregando-o com dedicatória. O episódio foi descrito do seguinte modo pelo futuro médico dos pobres: deu-mo na cidade e eu morava na Tijuca, a 1 hora de viagem de bonde. Embarquei com o livro e, como não tinha distração para a longa viagem, disse comigo: ora, adeus, não hei de ir para o inferno por ler isto. Depois, é ridículo confessar-me ignorante desta filosofia, quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito. Entretanto,
tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou, mesmo como se diz vulgarmente, de nascença. No dia 16 de agosto de 1886, um auditório de cerca de 2.000 pessoas da melhor sociedade enchia a sala de honra da Guarda Velha, na Rua da Guarda Velha, atual Avenida 13 de Maio, no Rio de Janeiro, para ouvir em silêncio, emocionado, atônito, a palavra sábia do eminente político, do eminente médico, do eminente cidadão, do eminente católico, Dr. Bezerra de Menezes, que proclamava sua decidida conversão ao Espiritismo. Bezerra era um religioso no mais elevado sentido. Sua pena, por isso, desde o primeiro artigo, assinado em janeiro de 1887, foi posta a serviço do aspecto religioso do Espiritismo. Demonstrada sua capacidade literária no terreno filosófico e religioso, quer pelas réplicas, quer pelos estudos doutrinários, a Comissão de Propaganda da União Espírita do Brasil incumbiu-o de escrever, aos domingos, no O País, que era um tradicional órgão da imprensa brasileira, a série de estudos filosóficos sob o título O Espiritismo. O senador Quintino Bocaiúva, diretor daquele jornal de grande penetração e circulação, o mais lido do Brasil, tornou-se mesmo simpatizante da doutrina espírita. Os artigos de Max, que era o pseudônimo de Bezerra de Menezes, marcaram a época de ouro da propaganda espírita no Brasil. De novembro de 1886 a dezembro de 1893, ele escreveu ininterruptamente e ardentemente. Da bibliografia de Bezerra de Menezes, antes e após a sua conversão do Espiritismo, constam os seguintes trabalhos: A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação. Breves considerações sobre as secas do norte. A Casa Assombrada. A Loucura sob novo prisma. A doutrina espírita como filosofia teogônica. Casamento e Mortalha. Pérola Negra. Lázaro o Leproso. História de um Sonho. Evangelho do Futuro. Escreveu ainda várias biografias de homens célebres, como o Visconde do Uruguai, o Visconde de Carvalhas, etc. Foi um dos redatores de A Reforma, órgão liberal da corte, e redator do jornal Sentinela da Liberdade. Bezerra de Menezes tinha a função de médico no mais elevado conceito. Por isso dizia ele: um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito qualquer lhe bate à porta. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta hora da noite, mau o caminho ou o tempo,
ficar longe ou no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem com que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora a porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos de formatura. Esse é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita. Ele trazia a única contribuição que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá nos vaivens da vida. Em 1883, reinava um ambiente francamente dispersivo no seio do espiritismo brasileiro, e os que dirigiam os núcleos espíritas do Rio de Janeiro sentiam a necessidade de uma união mais bem estruturada e que por isso mesmo se tornasse mais indestrutível. Os centros onde se ministrava a doutrina trabalhavam de forma autônoma. Cada um deles exercia sua atividade em um determinado setor, sem conhecimento das atividades dos demais. Esse sentimento levou-os à fundação da Federação Espírita Brasileira. Nessa época, já existiam muitas sociedades espíritas, porém as únicas que mantinham a hegemonia de mando eram 4: a Acadêmica, a Fraternidade, a União Espírita do Brasil e a Federação Espírita Brasileira. Entretanto, logo surgiram entre elas vivas discórdias. Sob os auspícios de Bezerra de Menezes e acatando prescrições das importantes instruções recebidas do plano espiritual pelo médium Frederico Júnior, foi fundado o famoso Centro Espírita, o que, entretanto, não impediu que Bezerra desse a sua colaboração a todas as outras instituições. O entusiasmo dos espíritas logo se arrefeceu, e o velho ceareiro se viu desamparado dos seus companheiros, chegando a ser o único frequentador do centro. A cisão era profunda entre os chamados místicos e científicos, ou seja, espíritas que aceitavam o espiritismo em seu aspecto religioso e os que aceitavam simplesmente pelo lado científico e filosófico. Em 1893, a convulsão provocada no Brasil pela revolta da Armada ocasionou o fechamento de todas as sociedades, espíritas ou não. No Natal do mesmo ano, Bezerra encerrou a série de estudos filosóficos que vinha publicando no O País. Em 1894, o ambiente mostrou tendências para a melhora, e o nome de Bezerra de Menezes foi lembrado como o único capaz de unificar o movimento espírita. O infatigável batalhador, com 63 anos de idade, assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira, cargo que ocupou até a sua desencarnação. Iniciava-se o ano de 1900 e Bezerra de Menezes foi acometido de violento ataque de congestão cerebral que o prostrou no leito, de onde não mais se levantaria. Verdadeira romaria de visitantes acorria sua casa, ora o rico, ora o pobre, ora o opulento, ora o que nada possuía. Ninguém desconhecia a luta tremenda
em que se debatia a família do grande apóstolo do Espiritismo. Todos conheciam suas dificuldades financeiras, mas ninguém teria coragem de oferecer, fosse o que fosse, de forma direta. Por isso, os visitantes depositavam suas contribuições delicadamente debaixo do travesseiro de Bezerra. No dia seguinte, a pessoa que lhe foi mudar as fronhas surpreendeu-se por ver ali, desde o tostão do pobre até a nota de 200.000 réis do abastado. Ocorrida sua desencarnação, verdadeira peregrinação demandou sua residência a fim de prestar-lhe a última visita. No dia 17 de abril, promovido por Leopoldo Cirne, reuniram-se alguns amigos de Bezerra a fim de chegarem a um acordo sobre a melhor maneira de amparar a sua família, tendo então sido formada uma comissão que funcionou sob a presidência de Quintino Bocaiúva, senador da República, para se promover espetáculos e concertos em benefício da família daquele que mereceu o cognome de Kardec brasileiro. Digno de registro, foi um caso sucedido com o Dr. Bezerra de Menezes quando ainda era estudante de medicina. Ele estava em sérias dificuldades financeiras, precisando da quantia de 50.000 réis, que era uma antiga moeda brasileira, para pagamento das taxas da faculdade e para outros gastos indispensáveis em sua habitação, pois o senhorio, sem qualquer contemplação, ameaçava despejá-lo. Desesperado, uma das raras vezes em que Bezerra se desesperou na vida, e como não fosse incrédulo, ergueu os olhos ao alto e apelou a Deus. Poucos dias após, bateram-lhe à porta. Era um moço simpático e de atitudes polidas, que pretendia tratar algumas aulas de matemática. Bezerra recusou a princípio, alegando ser essa matéria a que mais detestava. Entretanto, o visitante insistiu e, por fim, lembrando-se de sua situação desesperadora, resolveu aceitar. O moço pretextou, então, que poderia esbanjar a mesada recebida do pai. Pediu licença para efetuar o pagamento de todas as aulas adiantadamente. Após alguma relutância, convencido, acedeu. O moço entregou-lhe então a quantia de 50.000 réis. Combinado o dia e a hora para o início das aulas, o visitante despediu-se, deixando Bezerra muito feliz, pois conseguiu assim pagar o aluguel e as taxas da faculdade. Procurou livros na biblioteca pública para se preparar na matéria, mas o rapaz nunca mais apareceu. No ano de 1894, em fase das dissensões reinantes no seio do espiritismo brasileiro, alguns confrades, tendo à frente o Dr. Bittencourt Sampaio, resolveram convidar Bezerra a fim de assumir a presidência da Federação Espírita Brasileira. Em vista da relutância dele em assumir aquele espinhoso encargo, travou-se a seguinte conversação. Querem que eu volte para a Federação. Como vocês sabem, aquela velha sociedade está sem presidente e desorientada. Em vez de trabalhos metódicos sobre espiritismo ou sobre o Evangelho, vive a discutir teses bizantinas
e a alimentar o espírito de hegemonia. O trabalhador da vinha, disse Bittencourt Sampaio, é sempre amparado. A federação pode estar errada na sua propaganda doutrinária, mas possui a assistência aos necessitados, que basta por si só para atrair sobre ela as simpatias dos servos do Senhor. E Bezerra fala, de acordo, mas a assistência aos necessitados está adotando exclusivamente a homeopatia no tratamento dos enfermos, terapêutica que eu adoto em meu tratamento pessoal, no de minha família e recomendo aos meus amigos, sem ser, entretanto, médico homeopata. Isto, aliás, me tem criado sérias dificuldades, tornando-me um médico inútil e deslocado que não crê na medicina oficial e aconselha dos espíritos, não tendo assim o direito de exercer a profissão. E aí o amigo fala, é porque não te tornas médico homeopata? Aí o Bezerra responde, não entendo patavinas de homeopatia. Uso a dos espíritos e não a dos médicos. Nessa altura, o médium Frederico Júnior, incorporando o espírito de Santo Agostinho, deu um à parte. Tanto melhor, ajudar-te-emos com mais facilidade no tratamento dos nossos irmãos. E Bezerra questiona, como, bondoso espírito? Tu me sugeres viver do espiritismo? E o espírito responde, não, por certo, viverás de tua profissão, dando ao teu cliente o fruto do teu saber humano. Para isso, estudando homeopatia, como te aconselhou o nosso companheiro Bittencourt, nós te ajudaremos de outro modo, trazendo-te, quando precisares, novos discípulos de matemática. Em seguida, prece final, passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despeiro fiel e prudente. Faça o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja.
Agradecemos sua participação em mais esta palestra virtual. Não esqueçam de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no vídeo. Em seguida vamos oferecer o passe virtual. Fiquem ligados pois já vai começar. Vamos nos tranquilizando, fechando os olhos, mentalizando a figura de Jesus à nossa frente. Damos início ao nosso passe na noite de hoje. Permite, Senhor, que os mensageiros de luz, todas as correntes espirituais do bem, possam auxiliar a essa pessoa à minha frente, afastando dela tudo que possa perturbá-la espiritualmente, fisicamente. Permite, Senhor, que as energias possam ser renovadas e afaste dela tudo que a perturbe. Vamos tirando tudo, limpando tudo e agradecendo mais uma vez pelo auxílio que essa pessoa está recebendo. Vá em paz, irmão. Que Deus te abençoe e ilumine o seu caminho.